Olá, você já sabe que é bem-vindo, bem-vinda por aqui, né? Então, pegue o seu chá, se acomode, feche os olhos por um instante e sinta o quentinho da xícara nas suas mãos. Respira e vem comigo, porque hoje eu quero falar sobre algo silencioso, mas muito presente na vida de quase todo mundo, que é valor pessoal. E eu sei, esse não é um assunto novo. Na verdade, é uma expressão que a gente escuta o tempo todo. Nós escutamos as pessoas dizerem: você precisa se dar valor, você precisa se valorizar mais. Mas afinal, o que isso realmente significa? Porque se eu te perguntar agora, você reconhece o seu próprio valor? Talvez a resposta não venha tão rápido, ou talvez venha de forma automática, e talvez seja justamente aí que mora a questão. Porque valor pessoal não é só autoestima, não é apenas se sentir bonita, confiante ou aprender a dizer não. Valor pessoal tem mais a ver com uma pergunta muito mais profunda. É quando eu reconheço o meu valor, mesmo quando ninguém está me aplaudindo, mesmo quando eu erro, mesmo quando eu não correspondo às expectativas de alguém, mesmo quando eu não sou escolhida. Carl Rogers, um importante psicólogo, falava sobre isso quando trazia a ideia de valor próprio. Ele dizia que muitas pessoas crescem recebendo amor com condição, como se o amor viesse acompanhado de exigências. Você será amado se for assim. Você será aceito se fizer dessa forma. Você será elogiado se acertar. E quando isso acontece, a pessoa cresce acreditando que precisa merecer amor, quando na verdade o saudável seria: você é amado porque existe, não porque performa. Sigmund Freud, pai da psicanálise, também falava disso de uma outra forma, através do superego, que é essa voz interna que cobra, critica e muitas vezes te faz sentir insuficiente. É aquela sensação de: não importa o que eu faça, ainda falta alguma coisa. Nunca está bom, nunca é suficiente. E talvez seja por isso que tanta gente vive tentando provar valor. No trabalho, nos relacionamentos, na aparência, nas conquistas. Como se a vida fosse uma tentativa de finalmente merecer existir. Mas talvez o problema nunca tenha sido falta de valor. Talvez tenha sido excesso de vozes dizendo o contrário. A voz da crítica, da cobrança, da rejeição e, principalmente, a voz da comparação. E se antes essa comparação vinha da família, da escola ou dos relacionamentos, hoje ela ganha um novo palco: as redes sociais. Hoje a gente abre o celular e vê pessoas conquistando coisas o tempo todo. Viagens, relacionamentos, casamentos, diplomas, corpos perfeitos. Filhos, casas, carros, novos trabalhos, experiências incríveis. Uma vida aparentemente organizada e bonita. E sem perceber, a gente começa a olhar para aquilo e pensa: eu estou atrasada, minha vida está parada. E é aqui que mora um perigo muito grande, porque a comparação por si só não é ruim. Ela pode servir como referência, direção, até como aprendizado.
O problema começa quando ela deixa de ser observação e vira medida de valor. Quando alguém posta um diploma e você pensa, eu nem terminei o que comecei. Quando alguém mostra um casamento e você sente, eu nem vivi isso. Quando alguém conquista algo e você conclui, eu valho menos. Nesse momento, você não está mais olhando para o outro. Você está usando o outro como prova de que você não é suficiente. E isso machuca. Porque nem sempre aquilo que o outro conquistou é aquilo que realmente faria sentido para você. Talvez aquele sonho nem seja seu. Talvez aquela meta nunca tenha sido sua. Talvez você só tenha aprendido a desejar aquilo porque disseram que era o certo, que era o bom. E isso começa muito antes das redes sociais. Muitas vezes começa dentro de casa. Seu irmão faz melhor, seu primo é mais inteligente. Olha como fulano obedece, por que você não consegue ser igual? Quando uma criança cresce ouvindo isso, ela não aprende apenas a melhorar. Ela aprende a duvidar de si. Ela aprende que talvez só será amada se for diferente do que é. E isso cria feridas profundas. Quem é comparado negativamente cresce sentindo que nunca é suficiente. Quem é colocado como referência também sofre, porque passa a carregar a obrigação de continuar sendo o melhor. Percebe? Nenhum dos dois está livre. Ambos vivem tentando agradar. Um tentando alcançar o ideal, o outro tentando sustentar o ideal. E no meio disso tudo, acontece algo silencioso e perigoso. A pessoa vai se afastando de si mesma. Ela para de se perguntar o que eu quero e passa a viver tentando responder o que esperam de mim. E depois de muitos anos assim, surge aquela sensação estranha que eu escuto aqui no atendimento aos meus clientes. Eu nem sei mais quem eu sou. Eu não sei do que eu gosto. Eu não consigo decidir. E muitas vezes a dificuldade não está na decisão, está no fato de que a pessoa passou tanto tempo vivendo para agradar, corresponder e ser aceita que perdeu o contato com a própria identidade. E talvez a verdadeira pergunta não seja como eu faço para me valorizar, mas sim em que momento eu comecei a acreditar que eu valia menos. Quem me ensinou isso? Quando foi que eu comecei a medir minha vida pela régua da outra pessoa? Foi em casa? Foi na escola? Em um relacionamento? Em uma rejeição? Em uma humilhação? Em uma comparação que ainda dói quando você lembra? Eu sei que entender isso não cura tudo, mas abre caminho. Porque talvez o mais importante não seja perguntar por que isso aconteceu, mas sim o que isso me fez acreditar sobre mim. Se te comparam o tempo todo, talvez você tenha aprendido que nunca seria boa o suficiente. Se só te elogiavam quando você acertava, talvez você tenha aprendido que errar faz perder o amor e o respeito. Se ninguém reconhecia seu esforço, talvez você tenha aprendido que precisa provar valor o tempo todo. E aí nasce uma pergunta muito importante. Quem é você sem essa necessidade de provar? Quem é você sem o peso da comparação, sem obrigação de impressionar,
sem a necessidade de corresponder, sem medo de decepcionar. Porque valor pessoal não é sobre ser melhor que o outro, é sobre ter coragem de ser quem você é, mesmo sem aplauso, sem aprovação, sem garantia. E talvez seja justamente aí que começa a cura. Não quando você para de olhar para o outro, mas quando você volta a olhar para si. Respira. Toma mais um gole de chá e leva essa reflexão com você hoje. Você está tentando construir a sua vida ou apenas tentando não decepcionar expectativas que nem são suas? Pensa nisso. E se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que talvez precise ouvir isso também. Às vezes, uma única reflexão pode ser o começo de uma grande mudança. Eu sou Andresa Maia e esse é o podcast Chá de Lavanda. Eu te espero no próximo episódio.